E mais uma vez a PGR dizendo com todas as letras. Veja que teve jornais, inclusive, que deram como manchete: PGR inocenta Jair Bolsonaro no caso da possível ou da suspeita, né, de fraude de cartão de vacinação. E por que isso? Porque a Lindora Araújo, que é a subprocuradora da República, está dizendo exatamente isso que você leu aí na abertura, que não há indícios minimamente indicando a participação de Jair Bolsonaro, de Michele Bolsonaro, enfim, de algum integrante da família nessa possível fraude, falsificação, seja lá como eles queiram chamar, essa adulteração dos registros de vacina do presidente Bolsonaro no Ministério da Saúde. Tem muita coisa para investigar e isso precisa ser esclarecido. É um crime de, acho que, falsidade ideológica, não sei exatamente qual a tipificação penal. Eles apontam vários possíveis crimes porque o intuito é político. O intuito é desgastar o ex-presidente Bolsonaro a ponto de provocar a ineligibilidade dele para que ele não seja concorrente de ninguém que o sistema queira colocar lá em 2026, seja Lula de novo ou qualquer outro aliado do PT. E aí a gente precisa sempre lembrar disso. É política essa ação. Tanto que a imprensa amiga, né, do sistema, a imprensa que se auto-intitula consórcio, continua na sua desvairada carreira para desumanizar o ex-presidente Bolsonaro. Então, ele é apontado como criminoso, como, inclusive, alguém que está correndo o risco de perder a guarda da filha, porque teria colocado a filha numa situação criminosa. Gente, a PGR, que é a autora da ação penal, o Ministério Público, né, no caso é o Ministério Público Federal, não vê os mínimos indícios de ligação. Os mínimos indícios de ligação. Como tem jornal da grande imprensa colocando no título, no presente do indicativo, o verbo no presente do indicativo, afirmando categoricamente que é criminoso, que incriminou a filha, que isso, que aquilo. Inacreditável, não é coluna de opinião. Não é um blogueiro da imprensa oficial, num blog qualquer lá que se auto-intitula blog, mas não quer ser chamado de blog, né? Eles chamam de blogueiro os outros, eles são todos jornalistas. Não é um desses, em sua coluna particular, dando a sua opinião. Eu acho que sim, o ex-presidente Bolsonaro é criminoso. Não, é título de reportagem jornalística que deveria se ater aos fatos. Sequer foram ouvir o outro lado, e o outro lado não é o ex-presidente. O outro lado aí é a PGR, a autora da ação penal. Quem deveria acusar, apresentar a denúncia. A PGR disse: não há mínimos indícios para incriminar Bolsonaro. Ou seja, todo esse circo de ontem, que a gente sabe, né, o intuito principal era tirar das manchetes a derrota acachapante do governo, no caso do PL da censura. Todo esse circo que a gente viu ontem deveria ter ocorrido, se fosse para ocorrer, não sei se era o caso de prisão, mas na casa do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Cid, a gente falou dele aqui ontem, está preso por ter sido supostamente ele quem teria feito essa adulteração aí nos registros do Ministério da Saúde, ou de outros envolvidos, outros funcionários públicos de alto escalão que podem ter de alguma forma ligação com esse fato criminoso. Mas não na casa do ex-presidente Bolsonaro. Aí eles vão lá, eles apreendem o celular com ordem do Alexandre de Moraes para isso e já começa a sair na imprensa, nessa mesma imprensa que eu falei, nesse consórcio aí, cujo trabalho principal, 24 horas por dia, há 5 anos, é desumanizar o ex-presidente Bolsonaro para tentar colocar como um fascínora, um genocida que precisa ser exterminado, extirpado do universo político e, portanto, não pode mais concorrer nunca a nenhum cargo. Já estavam as manchetes dizendo que possíveis provas de outros prováveis crimes podem vir a surgir no celular apreendido do ex-presidente Bolsonaro. O famoso Fishing Expedition, do qual a gente falou ontem, é um termo em inglês que significa pescaria, né? É uma expedição é uma estratégia de pescaria. Você joga o anzol e vê o que ele recolhe lá para ver se naquele peixe tem alguma coisa que possa incriminar alguém. É isso que estão fazendo. Oi, Marco, bem-vindo. E aí? O Serrão falou, claro, de uma análise muito política, né? Mas vamos fazer uma análise jurídica aí dessa atitude de simplesmente passar por cima da PGR. Bem-vindo, Marco. Boa tarde, Rosana, Cris, Serrão, que delícia estar com vocês aqui. Olha, eu queria parafrasear, citar, na verdade, a nossa ministra Carmen Lúcia.
A liberdade não é um direito, Rosana. A liberdade é um sentimento, é uma emoção. O Washington Oliveto postou isso com a foto dela atrás do podcast dele. E é tragicômico, né? Uma ministra falar uma excrescência dessa, uma coisa que, na verdade, já faz parte do sentimento e do espírito autoritário de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. E eu vou falar todos aqui, porque eu venho batendo nesse ponto. A gente vai ficar refém das narrativas criadas pela esquerda e por quem está no poder, enquanto não houver uma organização adequada. Eu entendo que o Serrão falou e concordo com ele e com o que a Cris falou também. Você tem os deputados, você tem os senadores e você tem a pressão popular. A pressão popular, ela deve, né, ser de alguma forma trazida pela classe política com organização. Se você tem 2 ministros lá no Supremo Tribunal Federal que veem as excrescências e os abusos de poder e de autoridade sendo cometidas cotidianamente por seus pares e se silenciam sobre isso, né, não existe uma corregedoria do Supremo Tribunal Federal. Ele é o último controlador da República e hoje nós estamos neste limite institucional, onde os freios e contrapesos, se não funcionarem, vão nos levar a uma derrocada republicana, a uma quebra do regime que existe. Na verdade, o que existe é um teatro aparente e a tentativa é de institucionalizar um regime puramente autoritário. Então, não adianta, na milésima vez que o ato de arbitrariedade foi cometido pelo Alexandre de Moraes, a gente só criticar a decisão, ou o André Mendonça ou o Cássio Nunes criticarem a decisão nos autos. Os senadores têm que tomar a iniciativa, de maneira proativa, de começar uma nova conversa com a sociedade. Uma conversa despoluída, descontaminada da militância jornalística que nos cerca. Porque a imprensa está falando em crime do Bolsonaro contra a filha. A imprensa está falando de cartão de vacina como se fosse o evento mais importante do ano. E está tudo ruindo ao nosso redor. Economicamente, em termos de Estado, o inchaço da máquina pública estatal, essa desgovernança bizarra do PT e do Lula. Quer dizer, a gente está olhando para uma mão encravada e o exército bárbaro está entrando já nos portões. A gente não pode deixá-los com essa dominância da narrativa. A gente tem que colocar em pauta o que é realmente necessário e premente para descontaminar o ambiente republicano. E é esse o ponto que me deixa perplexo. Quer dizer, eu vejo muitas pessoas querendo discutir, falar, não, veja bem, porque o cartão de vacina, cara pálida, presta atenção. O processo, não tem processo. O inquérito é uma construção fictícia de um agente autoritário. O inquérito é nulo de pleno direito. Não tem foro, não tem competência do Supremo para julgar essa porcaria. Isso é tudo uma construção fictícia de alguém que quer perseguir. E ele gosta disso. Ano passado ele estava rindo, falando que falta multar e prender muita gente ainda. E se eu... Aí, de novo, a gente tem que se colocar de uma maneira sensata. Se eu vejo meus pares fazendo isso, eu tenho que agir sob pena de ser considerado um covarde, sob pena de ser considerado uma pessoa que é cúmplice ou que é complacente com os desmandos arbitrários de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Enquanto não houver dentro do Poder Judiciário, dentro do Supremo Tribunal Federal, de maneira explícita, o apoio de um ministro do Supremo junto a senadores e deputados para que seja instaurado um processo de impeachment contra esses atos arbitrários, a gente vai ser perseguido e a gente vai padecer sob essa perseguição. Nossos pares vão sumir aos poucos e de maneira muito metódica, porque o que a Cris falou é a mais pura verdade.
Fishing Expedition é uma tática, é um método soviético, na verdade. Eles presumem que todo mundo é culpado. Eu só vou ver qual crime você cometeu. E eu vou criar a história, e a imprensa, que é a minha amiguinha, a minha cúmplice, vai abrir a história para que todas as pessoas tirem a sua credibilidade, deixem de vê-lo como um líder político e aceitem a sua prisão, porque o sistema assim o quer. Então, existe a necessidade de uma mobilização política, só que o Supremo se tornou um órgão eminentemente político. Ele esqueceu a Constituição e a gente não pode esquecer disso. O inquérito das milícias digitais é uma excrescência, vai atrás de Bárbara do Te Atualizei, vai atrás de jornalista, vai atrás de um monte de construção fictícia que eles fazem para perseguir opositores ao regime supremocrático que eles instauraram, e isso só vai acabar se houver um apoio dos senadores, mas eu tenho certeza que a narrativa vai começar a se inverter se houver uma voz dentro do Supremo Tribunal Federal contra esses desmandos. Enquanto isso não acontecer, pode esperar sentado, porque Rodrigo Pacheco e Arthur Lira têm leituras totalmente soberanas e autocráticas e interpretativas do regimento interno das casas, e a gente já viu que eles fazem o que querem quando o interesse deles é contrariado. E eles conseguem mobilizar aquela Câmara e aquele Senado de acordo com a pura vontade deles. É isso, né, Marco? E a Gazeta do Povo também fez uma matéria a respeito desse assunto, que eu acho que a Cris pode comentar um pouquinho mais, né, Cris? Eu acho importante primeiro a gente mostrar o título que a Gazeta do Povo deu à reportagem, foi publicada ontem, tá, no fim da tarde. PGR foi contra busca e apreensão, foi contra a busca e apreensão contra Bolsonaro e Michele. Ao longo dessa reportagem, a equipe aqui da Editoria República, o repórter Renan Ramalho, lá de Brasília, traz, entre aspas, trechos do que diz a subprocuradora da República, Lindor Araújo, explicando por que ela não julgava necessário investigar diretamente ou fazer uma operação direta na casa de Michele e de Bolsonaro. É aquilo que a gente estava falando aqui no primeiro comentário, a questão de não haver indícios mínimos, né? Então, abre aspas para Lindor Araújo. Não há lastro indiciário mínimo para sustentar o envolvimento do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, com os atos executórios de inserção de dados falsos referentes à vacinação nos sistemas do Ministério da Saúde e com o possível uso de documentos ideologicamente falsos, fecha aspas. E aí, em outros pontos, mais para frente na decisão, ela fala o seguinte, ó, ela diz que existe o indício em relação a Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens. Aqui, abre aspas de novo para ela. A despeito da emissão de certificados de vacinação contra a Covid-19 por meio do aplicativo Conect SUS, não há no arcabouço informativo nenhum indicativo de que, de fato, Jair Messias Bolsonaro orientou-se e atuou em benefício próprio ou de sua filha, Laura Firmo Bolsonaro, em relação a fatos e situações que necessitavam dos referidos comprovantes de vacinação. Fecha aspas. Então, por que Alexandre de Moraes pede apreensão de celular, de outros dispositivos eletrônicos, autoriza a Polícia Federal a vasculhar garagem, carros, arquivos digitais e também prateleiras, armários, ou seja, fazer aquela devassa na casa do ex-presidente Bolsonaro? Por que Alexandre de Moraes pede, embora a PF não tenha, não se sabe por que obedecido, mas a apreensão do passaporte do ex-presidente Bolsonaro? Por que ele faz isso quando a autora da ação penal, a PGR, o Ministério Público Federal, diz que não há indícios mínimos? Aí a gente tem que sempre voltar para o lado político, que é o que nós estávamos comentando aqui, né? É a omissão do Rodrigo Pacheco, é conivência dos demais ministros do STF, e aqui pouco importa, vou aderir ao discurso do Marco aqui, pouco importa se Nunes Marques e André Mendonça têm sido, sim, vozes dissonantes nas votações
né, dos julgamentos do STF mostram que realmente eles não são partidários desse aparelhamento esquerdista dentro do STF, mas pouco importa se eles se mantiverem em silêncio, porque enquanto eles se mantêm em silêncio, os senadores seguem acuados. Enquanto os senadores seguem acuados, Rodrigo Pacheco segue reinando absoluto em consonância ali com o que quer o presidente da República. Não pode judiciário, legislativo e executivo se misturarem desse jeito. A Constituição diz que tem que ser poderes independentes e nós acreditamos nisso como única forma de uma democracia funcionar. Então não adianta essa turminha aí do mais amor, por favor, o amor venceu, vir dizer que luta pela democracia. Não adianta ministro abrir inquérito de atos antidemocráticos para depois fingir que não está mais perseguindo opositores e mudar o nome do inquérito para inquérito das milícias digitais e colocar ali dentro tudo, né, como se fosse um saco de Papai Noel, tudo que couber, tudo que encontrar vai ali para dentro desse inquérito. Não importa isso aí. O que a gente está vendo na prática é uma conivência absoluta, beirando a criminalidade, eu diria uma conivência criminosa entre os figurões de todos os poderes da República. E é por isso que nós não vivemos mais numa democracia. Isso aqui é um estado de exceção. Não temos mais Estado de Direito no Brasil. Não existe mais respeito às leis. Não existe mais respeito à Constituição. Não existe mais direito à defesa. Não existe mais direito ao devido processo legal. Não existe mais respeito à jurisprudência recente do próprio STF, de só prender após o trânsito em julgado. Eu entrevistei hoje cedo um jurista para minha coluna aqui da Gazeta do Povo, ainda vai ser publicada, um jurista baiano, e que ele dizia o seguinte: não é possível a gente continuar convivendo com prisões provisórias perpétuas. E ele se referia ao caso do Anderson Torres. E é isso que a gente está vendo. Então, ao mesmo tempo que tem flagrante perpétuo nos dizeres bonitinhos do ministro Alexandre de Moraes, tem prisão provisória. Olha o que o termo significa, provisória. Ela é temporária, só que no Brasil ela é perpétua. E pouco importa se há o devido processo legal. Prende-se para depois tentar achar o crime. Aquilo que o nosso leitor dizia ontem, citando lá uma máxima da época do Stalin. Prende o homem e depois eu acho o crime. É isso que estão fazendo. Não podemos nos calar. Ontem o Marco falava dos nossos espectadores aqui demonstrando desânimo no chat. A gente entende. Mas eu dizia, respira fundo, bebe uma água e vamos em frente. Por quê? A gente se sente impotente, mas somos nós, unidos, que fazemos pressão sobre os parlamentares. E só os parlamentares conscientes podem pressionar o presidente do Congresso. E só o presidente do Congresso, pelas vias legais, pode questionar os ministros do STF que estão agindo de forma ilegal. Então é muita exceção no Brasil para a gente ficar calado.